Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa casa de oração e trabalho, o Portal da Luz. Hoje é uma data um tanto especial para nós. Para nós porque nós também fazemos parte, né, aqui dessa família do Portal da Luz, que hoje completa 22 anos de existência. Então, como eu costumo sempre dizer, aqui, esse aqui nunca ninguém ouviu, que eu nunca falei aqui. Nós podemos dizer que além do Portal da Luz ser uma escola, um hospital, também é uma academia, onde a gente vem para exercitar a alma. Né? Então, é com muita alegria, né? Hoje um pouco maior do que a costumeira, né, de estarmos aqui nessa data. E agradecemos, né, a espiritualidade, aos fundadores, né, a confiança que tem em nós. Nosso muito obrigado. Iremos então começar a nossa preparação, que é sempre tão necessária para os trabalhos da noite, convidando a nossa irmã Daniela, que vai nos trazer a leitura. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos ouvir uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Abra os olhos para a vida. Aprecie a natureza. Laranjeiras produzem laranjas. Animais geram animais. As colheitas sucedem-se às semeaduras. Sábias leis conduzem o processo da vida. Em tudo, causa e efeito. Quem planta ventos, colhe tempestades. O bem gerando créditos. A esperança trazendo realizações. O trabalho brotando possibilidades. Não desdenhe das leis da vida. Aceite-as, entenda-as. Elas também agem dentro de você. Se plantar amor, colherá paz. Se egoísmo, atrairá sofrimento. Adquirindo a certeza de que as leis da vida agem para o seu bem, você está se integrando ao mundo de Deus. Que assim seja. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Deus Pai Todo-Poderoso, para agradecer por podermos estar aqui reunidos mais uma vez na noite de hoje, buscando, através do aprendizado do Evangelho e da doutrina espírita, conquistarmos o direito de sermos um pouco melhores. E o que eu desejo, o que o Portal da Luz, né, deseja a todos os presentes, vai estar contido nesta música, que elevaremos ao mais alto. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de
Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Hoje nós temos a alegria de ter conosco mais uma vez o nosso amigo e irmão Adriano, que veio lá de São Carlos, mas é trabalhador aqui da nossa casa desde o princípio, né? Adriano, mais uma vez nós agradecemos a você pela colaboração tão preciosa que nos traz sempre. Muito obrigado. Vou pedir licença, vou tirar um pouquinho a máscara, mas eu vou manter a distância, tá? Ficou bom ali. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas, né? Então, hoje, como bem disse o Domingos, é um dia especial, né? E não vale dizer que eu estava brincando lá em casa, não vale dizer que é dia do nhoque da fortuna, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Hoje é o dia do 22º ano formal, né, mãe? Porque, na verdade, é mais do que isso, né? De constituição do Portal da Luz, né? Nossos parabéns aí para o Portal da Luz, essa casa de oração e trabalho que tão bem nos acolhe, né? Então, eu fiquei imaginando uma forma de a gente estudar o Espiritismo, que é uma das propostas do alicerce dessa casa, e também homenagear o Portal da Luz, nada mais é do que falar sobre essa instituição, né? Vamos falar sobre o Centro Espírita, tá? Só que o que eu quero falar aqui do Centro Espírita, eu não quero me ater a questões formais, burocráticas. Olha, o Centro Espírita, na sua Constituição, deve ser assim, assim, assado, deve ter esse tipo de estrutura, esses departamentos. Não, não é nada disso. Eu quero ir muito mais a fundo. Eu quero que a gente saia daqui tendo uma ideia do que é que efetivamente sustenta uma casa de oração e trabalho num propósito tão magnífico como é desta casa, por tantos anos, que nos faz desejar aqui estar. Por mais que o trabalho às vezes seja cansativo, mas assim que nós saímos daqui, nós não vemos a hora de retornar para poder continuar na atividade, nos estudos,
no auxílio ao próximo. Então, o que é que sustenta essa vontade? E o que é que sustenta essa casa de oração e trabalho? E nós fomos buscar em informações preciosas do pensamento do próprio codificador e de beneméritos irmãos, já consolidados também pela pureza dos seus ensinamentos. O que é que deve sustentar? Qual deve ser o alicerce que mantém uma casa de oração e trabalho firme no seu propósito? Essa é a proposta da nossa noite de reflexão, certo? Então vamos lá. Primeiro, eu acho que a diretriz fundamental de condução de uma casa espírita, e na verdade, não só de uma casa espírita, se nós começarmos aqui, tudo que a gente for refletir hoje aqui, a gente pode perceber que a gente pode extrapolar a dimensão de uma sociedade espírita e levar para qualquer tipo de sociedade. Até mesmo uma sociedade hoje muito comum, a sociedade unipessoal, né? Existe no ordenamento jurídico a sociedade unipessoal, até soa esquisito, mas vamos pensar a sociedade de nós conosco mesmo e Deus aí neste meio do caminho. A gente pode, tudo que a gente vai tirar aqui, a gente consegue expandir para essas associações. E essa diretriz nos foi dada por nada mais, nada menos que o Espírito da Verdade. É uma frase de conhecimento de todos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, na mensagem intitulada O Advento do Espírito Verdade. E lá no último parágrafo, o Espírito da Verdade faz essa exortação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. Ora, gente, amai-vos e instruí-vos. A oportunidade que nós tivemos, última aqui, de estar e falarmos sobre felicidade, aqueles que tiveram a oportunidade de nos acompanhar, nós resgatamos o conceito de felicidade para os bons espíritos, que está na questão 967 do Livro dos Espíritos. E lá, a espiritualidade fala o que caracteriza a felicidade dos bons espíritos. Em determinado momento, a resposta destaca o seguinte: olha, a felicidade dos bons espíritos está em fazer o bem, e ela é mais do que esse fazer o bem para o próximo, ela é nutrida pelo infinito amor que une aqueles espíritos. Então, o amor é a fonte inesgotável da felicidade dos bons espíritos. Amai-vos. E o Mestre nos ensinou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Instruí-vos. Quando nós fundamentamos quaisquer empreendimentos nossos, tendo como fonte inesgotável da nossa felicidade o amor, e a instrução, que nada mais é do que o processo todo de aquisição de conhecimento, para quê? Para o nosso autoconhecimento. Se a gente conseguir levar essa fórmula à risca, olha, muito provavelmente o sucesso virá. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a diretriz fundamental. Toda casa de oração e trabalho que conseguiu, desde o seu alicerce, quando ela erigiu-se como casa de oração e trabalho, se sustentar nesta máxima, o resto é detalhe. Tá? Bom, mas, como a gente gosta de dar um fundamento mais embasado para as nossas considerações, então nós vamos buscar lá na raiz, na origem, fundamentos para que esse amar instruí-vos seja muito mais ainda sólido. Né? E Kardec, quando, na época da codificação, é óbvio que ele se preocupou em traçar também algumas diretrizes, fazer algumas considerações a respeito das sociedades espíritas que, obviamente, se formariam depois da codificação. Existe um capítulo, e por isso, né, a importância do estudo, lá
em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, o capítulo 29, que trata justamente das reuniões e das sociedades espíritas. É um tratado que Kardec faz a respeito do que se espera encontrar em reuniões mediúnicas, principalmente, e ele aproveita de tudo isso que ele discute a respeito das reuniões mediúnicas, o que se espera encontrar, a postura dos médiuns, dos dialogadores, ele faz uma expansão para a sociedade espírita, o que se espera também de uma sociedade, de uma associação espírita. E no item 324, que está nesse capítulo, ele faz algumas considerações que eu tomei a liberdade de copiar aqui e trazer para que a gente reflita em conjunto, né? A primeira consideração que ele faz, eu achei assim interessante, porque ele usa aqui, né, o Espiritismo apenas acaba de nascer, porque ele fez essas considerações aqui bem lá no início da codificação. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro da codificação. E ele coloca, olha, o Espiritismo que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência por grande número de adeptos. Aí eu fiquei pensando assim, será que é porque tinha acabado de nascer? Ou hoje a gente ainda pode falar que ainda ele é pouco compreendido na sua essência? Infelizmente, ainda é pouco compreendido na sua essência. Então, é mais do que atual essa consideração do codificador. E ele faz a seguinte advertência. De modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar de uma associação ou sociedade. Então ele fala, olha, é difícil que seja compreendida a essência, a pureza doutrinária que está lá na codificação. É um trabalho árduo. Temos que nos dedicar a compreender essa essência. Olha, e a força do laço que vai se formar nessa união de pessoas que já começaram a compreender essa essência, é impossível que esse laço exista a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Então, olha lá, Kardec já dá uma primeira formulazinha lá na construção do amai-vos, dos instruí-vos. Olha, compreender a essência moral do ensino cristão à luz da doutrina espírita. Uma vez que nós entendemos esse objetivo moral e o compreendemos, passar a aplicar a nós mesmos. Quando cada um de nós consegue realizar esses 3 passos aqui, é muito provavelmente que o laço que nos une tornar-se-á sólido, forte, igual aquela parábola que tem lá, a parábola do feixe de varas, né? Tem até uma fábula de Ésopo, né, que o pai lá chama os filhos que só brigavam para tentar arrebentar um feixe de varas. E desafiou os 3 filhos lá que só brigavam, aquele que conseguir quebrar esse feixe de vara aí vai levar a minha herança inteira, né? E fizeram tudo quanto é jeito lá e não conseguiram quebrar o feixe. Mas aí o que o pai fez, ele desatou o feixe, pegou varinha por varinha e foi quebrando uma por uma. E deu a lição para aqueles filhos, né? Olha, enquanto vocês permanecerem unidos nessa mesma compreensão aqui do ensino moral do Cristo, à luz do Evangelho, vocês permanecerem unidos nisso, vocês serão esse feixe de varas que ninguém vai conseguir arrebentar, quebrar. Agora, se vocês começarem a desunir, né, vocês provavelmente serão facilmente quebrantáveis. Mas ele vai além, ainda nesse mesmo item. Então, aqueles grupos seriam interessantes, a partir do momento que eles são formados, essas sociedades, seria interessante que eles se correspondessem entre si, visitando-se, permutando observações, e desde já que eles possam formar um núcleo da grande família espírita,
que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Um dos propósitos principais que Kardec expôs na sua obra, quando das orientações da formação das sociedades espíritas, e isso ele deixou inclusive no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro formal que foi fundado por ele, ele desejava, sempre desejou e com certeza deseja, que a união seja presente entre essas associações. As casas espíritas sejam unidas. E ele até fala, olha, é 1000 vezes preferível você ter várias casas pequenas espalhadas na sociedade. Por quê? Porque cada uma, inclusive, pode ter um perfil diferenciado, capaz de compreender e entender aquela comunidade e sociedade que a cerca. E aí ela vai poder servir melhor aquela sociedade, aquela comunidade. E eles, conversando entre si, permutando as experiências, vão formar uma comunidade, uma família cristã ampla. Porque às vezes quando você tem um templo enorme, gigante, com aquela aquela estrutura enorme, você conseguir aquela uniformidade que ele sugere no início é muito difícil. Então é preferível que tenha essas menores, mas que elas, uma vez consolidadas, conseguirão falar a mesma língua e formar uma grande família cristã. Bom, Kardec alerta que nessa constituição da casa, do centro espírita, da sociedade espírita, nós temos 2 dimensões a considerar. A dimensão material, que nós estamos vendo aqui, podemos apalpar paredes, às vezes uma casinha pau a pique, seja lá o que for. Às vezes, outro dia assisti uma palestra do Simão Pedro, que ele compartilhou na fala dele, que ele foi fazer uma palestra lá numa cidadezinha que chamava Pratinha, lá de Minas Gerais, perto de Patrocínio, onde ele mora. E era um centro espírita na zona rural. E quando ele chegou nesse centro espírita na zona rural, era uma casinha lá, 4 paredes, 2 metros quadrados lá. Ele achou um tanto quanto estranho, porque ele viu a quantidade de pessoas que estava lá e o lugarzinho, né? Ele falou, acho que não vai caber tudo isso aí, né? Mas a hora que o anfitrião o chamou para a preleção, o conduziu para um outro lugar. O centro mesmo espírita era uma série de bancos de madeira colocados embaixo de uma plantação de eucalipto. Era lá onde se fazia a preleção, a palestra. Era lá, efetivamente, a casa espírita, o centro espírita, né? E ele confessa na palestra dele que nunca viu um centro tão belo quanto aquele, né? Em todas as suas dimensões, a material e principalmente a dimensão espiritual. Essa imagem tenta ilustrar um pouco que temos aqui não só esse aspecto material, mas infinitamente mais amplo do que isso, o aspecto espiritual. Isso aqui, como bem disse o Domingos no começo, é uma escola, é um hospital, até mesmo uma academia, né, Domingos? Ele comporta aqui uma infinidade de assistidos, de espíritos que vêm aqui em busca de ajuda e de ajudar também. Então, é uma dimensão muito maior. E essa dimensão muito maior, tendo os espíritos, tanto na qualidade encarnados como os desencarnados, nós sabemos que a instituição, o meio ambiente é tão ou mais salutar conforme aqueles que o frequentam. É totalmente, então você fala, se você vai num lugar, é que eu falei, você vai num lugar, pode ser uma casinha de pau a pico ou lá embaixo de um eucalipto, com total desconforto material, mas pode ser um ambiente infinitamente mais saudável, muito mais assim, de natureza pura, do que um templo suntuoso, né? Até revestido com ouro, que efetivamente, às vezes, não tem
essa pureza, porque o que dá essa pureza para o ambiente não é o ambiente sim, mas os espíritos que ali frequentam. Então Kardec faz esse alerta de como é que eu consigo o ambiente salutar. Como? Ora, temos que vigiar aqueles que aqui frequentam, em todos os aspectos. Então, ele pontua que essa influência aqui, a influência do meio é consequência da natureza dos espíritos, e não o contrário, né? Então, dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos. Então, se aqui, lá na estrutura de uma casa espírita, de uma sociedade como qualquer que seja, o que está por trás daquilo não é aquele amor, aquela vontade de instruir, de se tornar melhor, olha, o ambiente vai se tornando, da mesma forma, não tão salutar. Por quê? Porque aqueles que aqui o frequentam estão com vibrações, ideais distintos do amor, da caridade cristã. Então Kardec vem e fala, olha, você quer conseguir esse ambiente? Então tá bom. Já que você quer conseguir esse ambiente, eu vou te dar uma sugestão. E ele sugere lá três características essenciais para que consigamos esse ambiente numa casa de oração e trabalho e numa sociedade, como disse, sob qualquer aspecto. Diz que essas condições, elas são obtidas se nós realizarmos esses 3 itens aqui. Se entre nós houver perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, se a cordialidade recíproca entre todos os membros também se fizer parte, e onde haja ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Resumindo, um único desejo, que é o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Essa é a receitinha de bolo que dá um resultado perfeito. Essas 3 condições aqui, nós aí poderíamos desdobrar aí para um seminário para cada uma dessas aí. Mas fica claro, sempre tendo como alicerce lá o amai-vos, instruí-vos, a questão lá da caridade cristã. Quando ele fala que, olha, nós vamos conseguir esse ambiente salutar que vai atrair os bons espíritos e fomentar ainda mais o serviço da casa, quando ele fala perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, não queiramos entender aqui, olha, é o seguinte, tem que todo mundo pensar igualzinho. Não é isso que ele está falando. Quando Kardec fundamentou essas 3 condições, ele, como eu disse, ele trouxe já no início do capítulo, falando sobre as reuniões, tudo, ele fez toda uma reflexão. E esse perfeita comunhão de vista significa, olha, é aquela perfeita compreensão do propósito do Espiritismo, da moral espírita cristã. É essa perfeita comunhão de vistas, e não aquelas vistas deturpadas. Então eu posso pensar diferente alguns aspectos de postura, mas que não vêm de encontro com as premissas básicas da codificação, por exemplo. Porque, geralmente, nesse primeiro item aqui, nós observamos em algumas casas espíritas, alguns irmãos que falam, lá eu não gosto porque é muito autoritário, se não for do jeito lá que o dirigente quer, não dá certo, então vira as costas e vai embora, eu não fui aceito, e inventa qualquer desculpa lá. Sem fazer essa investigação, se esses sentimentos e vistas, na verdade, está relacionado com a pureza da proposta da doutrina espírita, da fé cristã. Às vezes, alguns irmãos vêm aqui em busca de satisfazerem a sua felicidade, conforme nós também falamos lá naquela palestra anterior. Lembra aquela percepção da felicidade que estava relacionada a 2 concepções de vida que os pensadores gregos chamavam a concepção da vida orientada aos prazeres e a concepção de vida orientada à política. A orientada ao prazer é aquela que o indivíduo se sente feliz
quando ele realiza algum impulso dele, um desejo dele. E a direcionada, concebida à política, é aquele que só se sente feliz com o olhar do outro. Ou seja, que precisa, para ser feliz, o reconhecimento do outro. Isso às vezes acontece na casa espírita. Alguns irmãos aqui vêm porque enxergam numa casa de oração e trabalho uma oportunidade de uma realização de um prazer ou de um reconhecimento que ele não teve lá fora. E aí ele começa o quê? Ele começa a deturpar alguns conhecimentos, alguns conceitos, de tal sorte que ele possa se tornar um ponto de referência, um destaque para ser reconhecido. E tudo aquilo que ele não conquistou lá fora, ele acha que ele vai conquistar aqui dentro. Então, ele está deturpando de alguma forma. E Kardec, nesse capítulo 29, ele faz um alerta muito importante sobre isso. Fala, olha, quando esses indivíduos surgem, é muito importante que se dê atenção e eles precisam ser de alguma forma esclarecidos ou, às vezes, infelizmente, eles precisam ser afastados, sob pena de você perder essa perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Lembrando, aqui é não deixar deturpar os ensinos. A casa espírita, o trabalho na casa espírita, tem os seus fundamentos na codificação. Tudo que vier estranho a isso não é trabalho de uma casa espírita. Não estamos desmerecendo esse trabalho, mas é uma atividade a ser realizada em outro local, de outra forma, mas não aqui. Não misturemos alhos com bugalhos. Da mesma forma, cordialidade recíproca entre todos os membros, isso aqui acho que não precisa nem falar, isso aqui é o que se espera minimamente em qualquer sociedade, em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Se não houver o mínimo de cordialidade recíproca entre aqueles que frequentam a casa, por que chamar isso de sociedade? Né? E a gente tenta expandir isso, fala que aqui é uma grande família. Né? Então, não faz muito sentido. E olha, afastar todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Ora, isso aqui é tão assim, peremptória essa afirmação. Kardec, ele abraçava tanto isso que em todas as vezes em que ele foi questionado acerca de possíveis divergências, como sanear, o filtro dele era sempre esse, a caridade. Né? Tanto é, olha, que nós fomos buscar mais um ensino precioso dele, que está naquela obrinha lá, a Viagem Espírita de 1862, onde há um compêndio dos discursos que Kardec realizou nessa viagem que ele fez de Paris a Bordeaux, Lyon, para falar justamente para as comunidades espíritas cristãs que estavam nascendo. Fazer um balanço. Foi uma viagem muito, muito assim, proveitosa para ele, porque ele ficou admirado do tamanho, como que o espiritismo estava crescendo. E ele aproveitou dessa viagem para fazer preleção e trazer suas considerações acerca do movimento espírita. Porque aqui ele já deixou claro, aqui, olha, se a gente voltar nesta questão da comunhão das vistas e sentimentos e ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade, Kardec sempre deixou claro o que até foi objeto de conclusão lá do encontro que houve da USE do Estado de São Paulo em 1992, quando eles terminaram o encontro de dirigentes da USE em 1992, eles terminaram com uma máxima lá. A causa é sempre maior do que a casa. É exatamente isso que Kardec quis dizer aqui, olha. Quando, no meio do discurso, ele falou, olha, quando começar a ter dissenso na casa espírita e entre casas espíritas, entre sociedades, ele não se fez de rogado. Olha a observação que ele fez. Se entre vós há dissidências, causas de antagonismos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento. E sem me preocupar com as causas e sem examinar quem cometeu os primeiros erros, eu me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade. Isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre errado, mesmo que esteja assistido por qualquer espécie de razão. Pois Deus maldiz quem diz a seu irmão,
raca, né? Naquele ensinamento de Jesus. É isso. Isso é a essência, aquilo é o alicerce de uma sociedade, de uma casa espírita, de um templo de oração e trabalho, seja qual for. Se a caridade cristã, aquilo que nos ensinou Jesus, não for a essência dessa casa, ela pode ser do jeito que for, ter o melhor recurso material, os melhores trabalhadores mais intelectuais, mas não adianta. Despreza e vai com aquele que tem mais caridade. Essa é a essência. E aí, eu falo, quero agora ser mais didático ainda, mais fácil. Já que Kardec deu essa lição preciosa da questão da caridade, do amor, da instrução como sendo o alicerce principal, então nós vamos buscar num espírito que trabalhou e auxiliou na codificação, estava lá junto com Kardec, e depois trabalhou assiduamente com Francisco Cândido Xavier, e também trouxe as suas impressões sobre a casa espírita, sobre o templo de oração e trabalho. Eu trouxe esse texto aí que eu vou fazer também questão de ler com os irmãos, mais pausadamente, mas vão lendo e vão percebendo, olha, o que eu encontro aqui nesse texto que eu encontro aqui, ou em qualquer outra casa de oração e trabalho, ou que eu encontro lá no meu trabalho, na minha família, que também é uma sociedade. Eu consigo enxergar essas disposições? Emmanuel, na obra Estude Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier em parceria com Valdo Vieira, traz uma mensagem: espíritas, meditemos. E começa a discorrer sobre o templo espírita. Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas, por isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Vocês vão ver que ele tem a tendência dele aqui, fica claro, é resgatar os primórdios das primeiras comunidades cristãs. Simplicidade. Simplicidade. Observe que ele vai fazendo uma análise. Olha, eu não estou descartando e desmerecendo nada que é de moderno, de novo, porque faz parte do processo evolutivo. Mas eu não posso esquecer das origens, das bases fundamentais do cristianismo. Então, esse templo manterá o simpósio dos ceareiros experientes, sempre que necessário, mas não situará por cima da obra de evangelização popular. É aquela, às vezes as pessoas, poxa, está falando evangelho de novo evangelho, evangelho, evangelho. É o arroz com feijão que nutre a alma. É o evangelho. Não pode ser esquecido nunca. Posso alentar a tribuna em que o verbo primoroso lhe unificará os princípios diante de assembleias cultas e atentas? Não desmerecemos isso, mas não se esquecerá esse tempo do entendimento fraternal, de coração para coração, e que os companheiros mais sábios se disponham pacientemente a responder às perguntas e a sossegar as inquietações dos menos instruídos. Acolhimento do necessitado. Eu só vou dar atenção para aquele que tem condições de entender o que eu falo de forma mais difícil? Não é esse que precisa. Jesus, quando questionado pelo doutor da lei, por conta que ele estava lá fazendo a sua refeição com os pecadores, os publicanos, ele respondeu, advertiu: eu vim para os doentes, para os necessitados, os pecadores, eu não vim para os sãos e justos. Continua o benfeitor. Esse templo, então, fornecerá informações preciosas aos pesquisadores da verdade na esfera dos conhecimentos superiores que ele vincula, mas, no entanto, ele trabalhará com devotamento em favor dos caídos, em provação e necessidade que lhe batem à porta, esmagados de sofrimento. Olha essa aqui, gente, ó. Olha só que bonito isso. Prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e valorizará o benefício da prece e do magnetismo curativo no socorro aos doentes.
Eu posso falar assim, de coração, isso aqui é lei aqui, que toda vez que eu tive a oportunidade de acompanhar no acolhimento fraterno e tratamento espiritual, sempre é prestigiada a ciência do mundo. Fala, olha, você está em busca aqui para uma dor, seja física, espiritual, seja lá que dor que é, se você tem à sua disposição um tratamento médico, sério, pessoas sérias, não o abandone. Ele é recurso divino também. Por isso que é prestigiado nesse verdadeiro templo espírita. Só que aqui a gente dá um algo a mais, né? Valoriza o benefício da prece e do passe também, né? Óbvio que nós divulgaremos os conceitos filosóficos que fazem parte da codificação, mas olha, a frase consoladora nunca pode faltar. Por mais que você, aquela história, primeiro acolhe e consola, depois instrui. Aquele que vem aqui, geralmente, vem pela dor. Ele entrou aqui, você já fala, olha, você é um espírito imortal, você teve inúmeras encarnações, provavelmente está sofrendo assim, porque em outra existência você deve ter feito muita coisa ruim. Não. Isso pode ser filosofia do arco da velha, mas essa frase consoladora é a necessária, essencial para o primeiro acolhimento. Ela propiciará o ensino e com certeza isso vai multiplicar o pão, o alimento da alma. O templo espírita, revivendo o cristianismo, olha lá, aquilo que a gente falou lá, revivendo o cristianismo é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, e em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sobre o infortúnio. Aqui recebe também não só espíritos, irmãos infelizes, mas também os felizes. É mais raro, né? Mas há aqueles que chegam aqui pelo amor, são felizes, mas eles vêm atraídos porque têm essa missão, ó. Os mais fortes são apoio aos mais fracos. Aqui chegam, fincam raízes, porque vêm aqui para amparar aqueles que gemem sob o infortúnio. E continua ainda o benfeitor, que nesse sentido é lícito a gente recordar os apelos endereçados pelo mundo espiritual aos espíritos. Está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz a espiritualidade amiga, e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, mas aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação. E lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Espíritas, reflitamos. Estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Lá, compreender, sentir, pôr em prática. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Jesus, olha, chamou a equipe dos seus apóstolos que lhe asseguraram a cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em Torre de Marfim. Não era para dar destaque para nenhum deles, que eles foram os escolhidos. Não, os apóstolos foram escolhidos para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que, em todas as latitudes da terra, lhe constitui a amorosa família do coração, que é a essência que Kardec também falou, essa união formar a família cristã. Essa lição é preciosíssima, ela resume a essência do nosso comportamento numa sociedade, seja ela na casa espírita, seja ela no nosso lar, no nosso trabalho, seja onde for. Se nós conseguimos viver essa essência do amor ao próximo, da caridade cristã, desse servir, como Jesus destacou aqui, estamos no caminho certo. O resto serão detalhes. Mas, como nem tudo são flores, já estamos quase chegando aí para o nosso finalzinho, eu trago uma última historinha aqui, que eu só não vou ler inteira, mas eu vou deixar destacada aqui, porque se eu pudesse eleger, aqui a gente falou dos princípios a serem construídos. Se eu pudesse resumir alguma coisa que tem que ser combatida,
numa casa espírita, que seria um grande assim, vamos dizer assim, desfazedor de lares espíritas, de casas espíritas. Se eu pudesse eleger uma coisa a ser combatida, qual seria? Alguém tem uma ideia? Quem falou isso? Então ele já colou. É exatamente isso, né? Nós vamos pegar o alerta do Hilário Silva, lá no Adeus Grupo, essa liçãozinha que está numa obra lá. O que diz esse texto aí? Esse texto, lembra aquela dimensão espiritual que a gente pôs lá? Hilário Silva nos conta que ele presenciou esse grupo de, como ele chama aqui, um grupo no plano espiritual lá, que, vamos dizer assim, averso às coisas boas aqui na Terra, que tem a vontade só de desfazer o que está sendo empreendido no propósito do bem, né? E aí, o grande chefão lá reúne a turma lá e começa a pegar ideias. O que a gente pode fazer para destruir aquela casa espírita que está nascendo agora, né? Aquelas tarefas espíritas, que eu quero derrubar elas. Aí vem um monte de sugestão. Vem lá, vamos fazer o seguinte, né? Vamos atacar os componentes da equipe com moléstias imaginárias. Vamos, você está doente, moléstia imaginária. Aí já o chefão, não, isso não adianta, porque existe lá no mundo hoje vasto número de estudiosos com a possibilidade de anular essas hipnoses e sanear. Trabalho de desobsessão, por exemplo. E ele vai lá, vamos fazer o seguinte, vamos atirar os filhos e netos contra os pais e avós, né? E também não adianta, né? Os avós costumam trazer no coração mole e perdoa tudo, não vai dar certo, não. Vamos, então, aumentar as tentações das posses e riquezas. Essa eu gostei. Não vai dar muito bem, não, porque você até pode ter posse e riqueza, mas hoje, com as fiscalizações, os impostos, as exigências coercitivas lá, isso aí não ajuda muito, não, né? E tudo falha. E aí, eis que chega um lá e fala o seguinte, olha... Vocês todos sabem que os cristãos reencarnados, incluindo os espíritas, são pessoas semelhantes a nós mesmos, pelas tendências inferiores e sentimentos imperfeitos que carregam. A única diferença entre eles e nós é de que estão fazendo pela própria regeneração, tentando isso com muitas dificuldades. E todos nós, por aqui, estamos informados nos tempos últimos de que os chamados movimentos de fofocagem são altamente produtivos em desunião. A fofoca é invenção nossa, traduzindo zombaria em torno das criaturas a fim de impedir-lhes o avanço na direção do aperfeiçoamento que nós não temos. Nós aqui somos capazes de repelir qualquer inteligência que nos ponha os defeitos à mostra. Brigamos, protestamos, e se preciso, vamos à pancadaria ou pugilato. Pois entre os espíritos reencarnados, a situação é a mesma. Faça-se a empresa da fofocagem e coloquemos o pessoal nos testes do melindre e estejamos convencidos de que esses companheiros mergulhados em sonhos de renovação não se aguentam juntos. Vendo-se apontados nas deficiências de que são portadores, não se tolerarão e adeus grupo. Surgiram a fofocagem não falha. E o chefão, então, desferiu enorme gargalhada em sinal de aprovação e anunciou em voz alta, muito bem, estamos nessa. Em poucas semanas, os amigos que se iniciavam em serviço de elevação na vida interior estavam desgostosos, infelizes, e a palavra de todos parecia untada de fel e recheada com vinagre nas queixas recíprocas. A agremiação nascente não chegou a ser fundada em definitivo, e nós, os observadores do assunto, fomos obrigados a repetir com o matreiro obsessor. Adeus, grupo. Então, cuidado. Né? O Vinícius captou bem, né? A fofoca não tem nada a ver com caridade cristã. Né? Lembra Sócrates, Arquimedes, vários pensadores tinham lá uma proposta para esse tipo de coisa. Olha, chega alguém lá e vai te dizer, lá, passa lá pelos 3 crivos, lembra? Né? O crivo da verdade, da utilidade, e se aquilo vai ser para o bem ou não. Né? Se você não passar por isso, então nem fala. Nem fala.
Isso é verdade? Não sei, então para por aí. Não passa pela primeira. Isso aí vai ser útil? Não, então para por aí. Isso aí vai ajudar alguém? Não, então acabou. Não quero nem ouvir. Né? Mata no ninho. Se for necessário, acariação. Né? Não deixa aquilo se propagar. Mata no ninho. Que na experiência da espiritualidade é a verdade. E, meus irmãos, a verdadeira pedra angular, então, que sustenta a casa de oração e trabalho. Quem que é essa verdadeira pedra angular? Olha, aqui, essa questão 982, ela deixa claro isso no comentário de Kardec. Olha, nós estamos falando de casa espírita, estamos falando aí de centro de espírita, seja lá o que for. Olha, na verdade, eu preciso professar o espiritismo, frequentar uma casa de oração e trabalho para conquistar a felicidade futura. E a resposta da espiritualidade é a mais humilde e democrática possível. Olha, se fosse assim, seria que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiverem ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem é que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E aí esse comentário que eu quero encerrar a nossa exposição da noite. Esse comentário de Kardec, ele traz na sua essência o que a casa espírita veio fazer aqui para que a gente consiga fazer isso aqui. Então, a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos de que seremos um dia. E é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ser ela a felicidade conseguida. Então, o propósito da Casa Espírita é esse, nos ajudar nesse caminho, facilita o nosso caminho, tendo por base o amor, a caridade, o servir. Se tivermos isso no alicerce, 22 anos chegaram, 22 anos mais virão e se perpetuará. Porque, como disse Jesus, a casa foi construída sobre a rocha e pode vir o vento, a chuva, as águas e ela permanecerá em pé. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, Portal da Luz, mais uma vez. E muitos anos e muitas gerações ainda possam servir no propósito de Deus. A todos nós, uma boa noite. Hoje eu vou transferir para outra pessoa o microfone. Obrigada. Boa noite a todos. É difícil, né, falar numa ocasião dessa. Uma que já antecipou com o filho, né? Já. Outra que tem ali, umas testemunhas ali. As netas mais novas estão aqui hoje. E a nora de olho. Como que é a minha carcereira, né? Gente, lembra aquela história que eu falei que eu estava presa sob tortura? Estava na senzala? Era ela. Pois é. Gente, é muita alegria para nós conseguirmos ter chegado até aqui 22 anos após ainda estarmos aqui. Não sei quantos anos ainda nos restam, né, encarnados dentro do Portal da Luz, mas a alegria de ter vencido 22 anos é muito grande. A casa começou pequenininha, mas agora é isso daqui que vocês conhecem, e só temos que agradecer todo o amparo que tivemos até aqui, porque sozinhos nós não conseguiríamos nada, mas tivemos um amparo primeiro de Deus, da espiritualidade amiga e dos amigos que foram chegando, aos pouquinhos foram se aproximando, nos dando todo o apoio que precisávamos para prosseguir na obra. Inicialmente, éramos 4 casais e mais 2 amigas, no dia da reunião de fundação
do Portal da Luz. Mas depois foram chegando, e hoje é uma família bem grande, graças a Deus. Colaboradores de todas as formas vão se aproximando e nos ajudando a permanecer nessa tarefa, engrandecendo cada vez mais. Eu vou evitar de falar mais coisas, porque eu sei que eu não vou aguentar. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados. E o número de desencarnados, gente, que tem nos apoiado, nos sustentando em pé, é muito grande. Obrigada a todos vocês, todos, esses rostinhos amigos, e a espiritualidade amiga. Muito obrigada. E agora, para coroar, a nossa música, né, Domingos? O Portal da Luz tem a música própria. Não sei, ele já cantou algumas vezes, não sei se vocês perceberam que ela foi composta para o Portal da Luz. Como chama mesmo o nosso amigo? Joel. Joel compôs, junto com o Domingos, fizeram... Você fez a música, Domingos? A música foi sua? Não, a música é de uma música existente, fazendo uma adaptação. Ah, sim. Então... E eu sou um intérprete, aqui agora. Vou tentar. É o papel mais fácil, ele faz. Obrigada. Então, eu peço para que preste bem atenção na letra, que vocês vão ver que a letra da música está no que o Adriano falou aqui na palestra, né? Muito bem colocado aqui, a Casa Espírita. Então, mais uma vez, nós temos só que agradecer. Muito obrigado, hein? Almas carentes de amor e de fé, prisioneiras da ignorância e da escuridão verdadeiras. Gente que depara com tantos problemas, sempre se afastando da raiz suprema. Vidas que se arrastam sem rumo, sem sabedoria, tristes, deprimidas, muita frustração. Saibam que o caminho se abre um dia, quando a palavra chega e toca o coração. Você ainda pode transformar sua vida e resgatar a paz que estava perdida. O portal é o lugar que gente como a gente chega para se instruir com amor, despertar a mente para o positivo e evoluir. Vem, irmão, vamos seguir juntos os exemplos dados para nos salvar. Vem sentir como é linda a história desse nosso mestre que vibra no ar. Jesus
sublime que ao céu conduz. Jesus, Jesus, com intensidade seu brilho se exprime no portal da luz.